Boa noite, gente. Amanhã eu tenho um contratempo aqui na região de casa, no qual eu devo ter algum problema com a internet, tá? Então, dessa forma, eu não vou conseguir dar aula ao vivo. Então, eu estou gravando essa videoaula para a gente tirar algumas dúvidas, deixar alguns exercícios para vocês fazerem amanhã, tá? E na quinta-feira a gente retorna normalmente, dando continuidade ao que a gente vinha através do plural, tá certo? Bom, na aula passada nós vimos os números primos, né? Primeiramente, o que são números primos? Números primos são números que só possuem dois divisores, né? Um e ele mesmo, e é maior que 1. E é maior que 1. Certo? Na aula passada nós tínhamos dado uma olhada rapidinho nessa fatoração sucessiva e divisão sucessivas, né? Ficou muito corridinho. Então hoje eu vou reforçar isso aqui. Bom, se o número não é primo, quer dizer que ele é composto. É um número composto, tá? Se ele não é primo, é um número composto. Ok? E como número composto, ele pode ser decomposto em fatores primos. Ele pode ser decomposto em números primos. Certo? Ou seja, eu posso escrever qualquer número composto como produto de números primos. Então vamos lá. O que é essa fatoração sucessiva? É quando eu pego um número composto e vou tirando os números primos dele aos poucos. Por exemplo, vamos pegar o número 90. Ok? Eu sei que o 90 é a mesma coisa que 2 vezes 45. Certo? 2 já é um número primo. Então, daqui eu já tenho um número primo. E eu sei que esse 45 não é par. Então, ele não é mais divisível por 2. Mas a soma dos algarismos dele dá 9. Logo, ele é divisível por 3. Então, eu posso escrever esse cara como sendo 3 vezes 15. Certo? Já encontrei meu segundo número primo. O 15 não é divisível por 2, mas continua sendo divisível por 3. Não é isso? Porque 5 mais 1, 6. Então, eu tenho 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. Agora, repare que todos os números que eu tenho aqui são números primos. Por quê? O 2 só é divisível por ele mesmo e pela unidade. O 3 também por ele mesmo e pela unidade. E o 5 também por ele mesmo e pela unidade. Então, eu posso dizer que o número 90 ele pode ser escrito como 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. Ou já usando, né, o nosso conhecimento de potência, se eu tenho o mesmo número multiplicado por ele mesmo, é a mesma coisa que eu dizer que eu tenho um número ao quadrado. Certo? Vamos escolher um outro número aí. Vamos pensar num aqui. O número 170. Primeiramente, eu sei que esse número é par, então ele é divisível por 2. Então, eu posso escrever ele como sendo 2 vezes, né? Vai dar 85. Certo? Por quê? 2 vezes 5, 10 e vai 1.
8 vezes 2, 16, com 1, 17. Tá certo? O 2 já é um número primo. Então, não temos mais problema aqui. Aqui, eu preciso ver se esse número é primo, né? Então, eu vou começar meus testes. Ele não é par, então ele não é divisível por 2. 8 mais 5 dá 13. Também não é divisível por 3, mas ele termina em 5. Se ele termina em 5, ele é divisível por 5. Então, eu vou botar aqui 5 vezes... Vou lá no meu rascunho, né? Quebrar a cabeça, que eu não sei fazer de cabeça. Então, eu vou lá no meu rascunho. 8 dividido por 5 dá 1. 1 vezes 5, 5. Sobram 3. Baixei o 5. 35 vezes 5, 17. 17 vezes 5, 35. Par, resto 0. Então, vezes 17. Ok? Bom, agora eu tenho que ver o 17, né? Porque eu sei que o 2 é primo. Eu sei que o 5 é primo. E o 17 é primo. Então, vamos lá, né? Ele é divisível por 2? Não, porque ele é ímpar. É divisível por 3? 7 mais 1, 8. Não é divisível por 3. É divisível por 5? Não, porque não termina em 5 e 0. É divisível por 7? Não, porque 7 vezes 2, 14. Para 17 ainda sobra resto. É divisível por 11? Não, porque ele não termina em 1. É divisível por 13? Também não, porque está muito perto do 17. Então, o próximo número é o próprio 17. Então, 17 também é um número primo. Ou seja, eu posso escrever o número 170 como sendo 2 vezes 5 vezes 7. Só um instantinho que eu vou ver se está gravando. Tá. É porque eu gravei a aula do 7º ano, depois de quase meia hora de aula, eu descobri que ele não tinha gravado nada. Tá legal? Tudo bem? Vamos fazer mais um exemplozinho aqui. Vamos pegar... Vamos pensar no número... 60... Vamos pensar no número 63. Esse número é par? Não. Então não é divisível por 2. 6 mais 3, 9. Opa, é divisível por 3. Então esse cara vai ser 3 vezes... Vou lá na minha cola, né? 63 dividido por 3 dá 2, resto 0, 3, 1, 21. Bom, o 3 eu já sei que é primo. E o 21 é primo? Bom, não é divisível por 2. 2 mais 1, 3, é divisível por 3. Então, ele é 3 vezes 7. Eu sei que 7 é primo. Então, o meu número 63 é a mesma coisa que 3 vezes 3 vezes 7. 63 é 3 ao quadrado vezes 7. Ok? Tudo bem? Fatoração sucessiva é isso. Nós irmos dividindo o número sempre por números primos, até só sobrar número primo. O outro caso que nós vamos ver é a divisão sucessiva. Como é que funciona a divisão sucessiva? Eu vou pegar um número 126. Vou escrever o número 126. Vou fazer um traço aqui como se eu fosse montar uma divisão. Tá certo? Mas eu não vou fazer divisão nenhuma, não. Não vou botar esse tracinho de divisão aqui, não. Tá? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou ver se esse número é divisível por algum número primo. Por facilidade, tá? Por facilidade, eu vou começar com os menores números primos. Né? O menor número primo que eu tenho é 2. Ah, professor, mas olha só, 6 com 2, 8 e 1, 9 dá para fazer pelo 3 também. Sim, dá, mas fica mais fácil e mais organizado se nós formos colocando do menor para o maior primo.
ok? Por que isso? Porque depois eu não sei se eu volto, se eu vou para frente, se eu já passei, se eu não passei, se eu estou testando do menor para o maior, eu sei que eu já passei pelo 2, certo? Então vamos testar aqui. Aqui vai dar 63, certo? Bom, esse aqui não é par. Se não é par, não é divisível por 2. Então não tenho mais que me preocupar com o número 2. Eu tenho que me preocupar 3, 5, 7, os próximos primos. O 2 eu não vou esquentar a cabeça. Se eu começasse pelo 3, eu ia ter que ficar indo lá atrás e na frente. Eu já não sei se eu passei pelo 2, se eu vi o 3, se tinha o 5. Assim não, assim fica tudo organizadinho. Tá legal? Então eu sei que 6 mais 3 dá 9. Então eu posso dividir isso por 3, né? Nós já vimos no outro exercício que isso aqui vai dar 21. Também dá por 3, isso dá 7, né? 7 vezes 3, 21, dá por 7, sobra, o resultado é 1, ok? Então o número 126 vai ser igual a 2 vezes 3 duas vezes 7. Toda vez que nós decompormos dessa forma, o último número que vai aparecer aqui embaixo é sempre o número 1, ok? Vamos pegar um outro exemplo aí. 128, irmão desse aqui. Pertinho dele. Tá legal? Bom, esse número dá por 2, né? Porque é par. Então, dá por 2. 64. Continua sendo par, continua dando por 2. 32. Opa, é par. Continua por 2. 16. Par por 2. 8. Par por 2. 4. Par por 2. 2, 2, 1. Opa, cheguei no meu 1. Acabou a minha operação. Tá? Então eu posso escrever o número 128 como sendo 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Certo? Isso aí é decompor. Esse número aqui é um número composto, porque ele tem um monte de divisores, né? Depois nós vamos ver como é que usando isso aí, esse processo, a gente determina quais são os divisores dele, tá? Depois que eu consigo decompor ele em fatores primos, eu consigo calcular todos os divisores do número, sem usar aquele processo que a gente estava usando, né? 128. Então, 128 é 1 vezes 128. É 2 vezes 64. Tá certo? Sem ter que fazer isso, nós temos um processo que depois nós vamos ver, com base nisso aqui, como é que eu determino todos esses divisores do número. Tá legal? Então vamos ver, nós vimos isso aqui, deixa eu ver. Bom, números primos a gente vai trabalhar basicamente com a divisão sucessiva, que é isso aqui, tá legal? Mais à frente nós vamos ver algumas operações que trabalham com isso aqui, dois números juntos, nós vamos ver isso mais lá para frente, vai ficar bacana, tá? Ou a fatoração sucessiva. Na aula passada ficou faltando também. Eu vou deixar uns exercícios desses para vocês fatorarem os números para mim, tá? Para quinta-feira também. Ficou um exercício em aberto. E nós íamos falar, na aula passada, eu ia falar sobre alguns números que são os números curiosos, né? Número primo, a gente já sabe o que é. É um número que só tem por divisor ele mesmo ou a unidade. O quadrado perfeito. O quadrado perfeito são os números que, usando os números naturais, ele por ele mesmo. Então, 1 vezes 1, 1, 2 vezes 2, 4, 3 vezes 3, 9, 4 vezes 4, 16, 5 vezes 5, 25, são os quadrados perfeitos, tá? São números que, se eu considerar um tamanho por um lado dele, o outro lado vai ser exatamente igual. Tá? Por isso, quadrado perfeito. 3, o outro lado vai ser 3, 4, o outro lado vai ser 4. Então, sempre vou formar figuras que a gente chama de quadrados.
os números palíndromos. São números que tanto faz eu escrever de frente para trás quanto de trás para frente. Por exemplo, 1661. Tanto faz eu escrever ele daqui para cá, quanto daqui para cá, que vai ficar a mesma coisa. 202. Se eu escrever de trás para frente, né? 202. Tá? Esses são os números palíndromos. O número perfeito. O número perfeito é quando a soma de todos os divisores, com exceção dele mesmo, né? Quando ele é igual à soma de todos os divisores dele, exceto ele mesmo. Por exemplo, número 6. Né? Se eu considerar o número 6, quais são os divisores de 6? O 1, o 2, o 3 e o próprio 6. Se eu tirar o 6 e somar os outros divisores, vai dar o próprio número. Tá? Deixa eu pegar um outro exemplo aqui. 28. De cabeça assim, 28. Então, os divisores de 28 são 28, né? 2, 14. 3 não é. 4 vezes 7, 28. Show? 14, 18, 20, 27, beleza. Tirando o próprio 28, se eu somar 1 mais 2 mais 4 mais 7 mais 14, eu vou ter 4 com 4, 14 com 4, 18, 20, 27, 28. Esses são chamados números perfeitos. Tem mais 3, mas eu não vou entrar nesses pormenores não, porque é conhecimento geral, tá legal? Mas esse daqui, perfeito, quadrado perfeito, palíndromo, isso aí sempre cai em alguma provinha, tá legal? Bom, eu vou dar uma olhada na lista de exercícios do livro de vocês para deixar alguns exercícios para vocês fazerem, tá? De cara eu vou deixar alguns números para vocês decomporem, tanto na faturação sucessiva quanto na divisão sucessiva. Tá legal? Para quinta-feira, para a gente dar uma solidificada nesse conhecimento. Tá certo, gente? E peço desculpa por conta de amanhã, mas infelizmente eu não vou deixar a sorte de me pegar enrolado não, tá legal? Qualquer dúvida que vocês, na hora de resolver o exercício, vocês não estejam conseguindo fazer, na parte da manhã eu respondo pelo zap. De tarde eu estou infelizmente ocupado, porque eu estou vendo uma outra situação aqui na empresa que eu tenho que resolver, então não vai dar para mim trabalhar, tá legal? Dar apoio a vocês. Mas de manhã, logo no tempo que eu botar a aula para vocês fazerem, vocês deem uma olhada, deixem isso tudo direitinho, tudo arrumadinho e preparem para resolver os exercícios que eu estou colocando uma lista de exercíciozinho para vocês fazerem. Tá legal? Até quinta.